Kaohsiung. Aumentar a produtividade e promover o desenvolvimento sustentável do setor agropecuário, o Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola, o PROMAC, leva infraestrutura e equipamentos para mais de 300 municípios mineiros, com investimentos do governo federal em 150 milhões de reais. Senhoras e senhores, com a Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho que a gente deveria, depois de entregar as chaves, a gente fechar esse encontro nosso. Eu vou contar 3 coisas para vocês que eu considero importantes. Eu sempre achei que não há como você governar um país ou um Estado sem levar em conta a existência das prefeituras. Eu lembro, prefeitos aqui presentes, que uma vez eu fui visitar uma cidade chamada Mirandiba, em Pernambuco, e eu fui visitar essa cidade por conta da fome que tinha na cidade. E naquela cidade tinha uma vaca mecânica, uma coisa que foi inventada no governo Figueiredo por uma empresa em São Paulo, e ela produzia leite de soja. E eu fui nessa cidade ver as crianças com o braço da grossura do meu dedo, ou seja, eles só tinham para comer, sabe, o farelo, um bolo feito do farelo da soja, e eles tinham o leitinho que colocava lá uma coisa qualquer, um adoçante, um suco, uma groselha, que era o alimento deles. E eu fui dormir na casa do prefeito, que era um companheiro até do PT. E quando foi 4h30 da manhã, 5 horas, começou um vozeirão na porta da casa dele, e um barulho. E ele levantou, e eu levantei. Eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, o povo já está na fila, porque o povo vem todo dia aqui pedir dinheiro para comida, vem pedir passagem para viajar, para levar um parente no médico, vem pedir remédio. E aqui junta todo dia 200, 300 pessoas, sabe, que pede de feijão a óleo, de sal a açúcar, de passagem de ônibus, de caminhão, de pau de arara, de caminhonete. Ou seja, o povo vive disso, presidente, vive disso. E às vezes fico o dia inteiro aqui e eu não tenho nada para dar. Depois que nós criamos o Bolsa Família, eu voltei nessa cidade. E vocês sabem que um pouquinho de dinheiro que a gente dava no Bolsa Família, quantas coisas saíram da porta da casa dos prefeitos pedindo aquilo que era o mínimo necessário. Depois que nós criamos a farmácia popular, aumentou muito mais as pessoas que não iam mais na casa dos prefeitos. Depois que a gente começou a aumentar o salário mínimo, os prefeitos foram ficando aliviados desse problema e tendo outros problemas. Quando nós começamos a fazer os institutos federais e quando a gente começou a fazer as universidades federais por conta do ProUni e por conta do FIES, a coisa que mais me estava orgulhoso era chegar numa cidade, o prefeito não vinha pedir um negocinho qualquer, o prefeito queria logo um instituto federal. O cara já aumentou o volume de reivindicação dele porque a sociedade estava deixando de reivindicar o mínimo necessário para reivindicar algum direito elementar. E assim as coisas foram acontecendo e eu fui aprendendo que não existe possibilidade do país estar bem se as cidades não estiverem bem.
E também não existe possibilidade da cidade também se o país e o Estado tiverem falido. É como se fosse uma engrenagem que todos os dentes têm uma combinação. Se falta um, começa a falhar a engrenagem. É por isso que em 1985, algum de vocês já sabe, a gente fez uma música para a eleição para prefeito de 1985. Uma música muito interessante que a gente dizia, uma cidade parece pequena se comparada a um país. Mas é na minha, é na sua cidade que se começa a ser feliz. Exatamente porque é na cidade que o cara quer estudar, é na cidade que ele quer morar, é na cidade que ele quer água, é na cidade que ele quer saúde. Ele não reivindica para o Estado, ele reivindica para o prefeito. E o prefeito é o primeiro ente federativo na frente dele. Porque quando ele se queixa para o vereador fala, é o prefeito. Aí o cara não tem alternativa, é o prefeito mesmo. E na prefeitura as pessoas cercam o prefeito na porta de casa. Ninguém espera marcar audiência com o prefeito, só gente chique. O povo pobre vai logo na casa do prefeito, ou em qualquer lugar que ele tiver. Daí porque eu aprendi a ter respeito por prefeito e posso olhar na cara, Pacheco, de cada prefeito e dizer, eu duvido que na história desse país teve um presidente que tratou os prefeitos com o respeito que eu tratei durante os meus primeiros 8 anos e que estamos tratando agora. Nunca. Vocês estão lembrados que eu criei uma casa de prefeito, criei uma sala de prefeito dentro da Casa Civil, tinha uma sala de prefeito. Vocês estão lembrados que eu criei na Caixa Econômica Federal, em cada superintendência da Caixa Econômica na capital, uma sala para atender prefeitos e prefeitas. Porque senão o prefeito fica perambulando por Brasília atrás de um deputado para fazer um favor, para marcar uma reunião com o ministro e volta 3, 4 dias depois sem ter essa reunião com o ministro. Então vá lá na Caixa fazer seu projeto. Chegue lá com o projeto pronto, porque o projeto é que faz dinheiro, não é o discurso. Eu duvido que alguém tenha coragem de negar dinheiro para um projeto que seja factível. E essas coisas me ensinaram a ter uma relação com os prefeitos extraordinária. A outra coisa que eu aprendi foi na questão da política. Vocês sabem o que eu penso politicamente. Vocês sabem o que eu penso ideologicamente. Vocês sabem o compromisso que eu tenho. Entretanto, eu não faço política com o fígado. Eu faço política com a cabeça. E eu aprendi a conviver com todo mundo, independentemente de qualquer partido político. Eu não me pergunto que partido que é. Eu quero saber do partido na hora da disputa eleitoral. Mas na hora do exercício do poder, você não tem que olhar partido político. Você tem que olhar a necessidade do povo de quem está pedindo. A terceira coisa que eu aprendi, Pacheco, é que antigamente, quando eu era mais inexperiente, chegava uma pessoa para mim e falava, ô, presidente, você vai conversar com tal deputado? Você vai conversar com tal senador? Ele não vale nada. Ele é ladrão. Ele não presta. Ele é corrupto. Era assim. Hoje eu aprendi o seguinte, quando o cara fala ele não presta para você. Eu não o conheço. Para mim, ele não tem nenhum problema. Eu preciso primeiro conhecê-lo. Aí ele é corrupto. Você tem prova? Não tem. Então, eu parei de analisar a pessoa por aquilo que as pessoas falam. Eu quero ter o direito de conhecer as pessoas e de fazer juízo das pessoas pela minha competência intelectual. E não por aquilo que alguém me falou, a não ser que a pessoa prove. Assim aconteceu na minha relação com o Pacheco. Vocês sabem, eu fui eleito. Eu tenho 70 deputados federais, em 513. Quem é prefeito sabe o quanto é difícil governar com a minoria na Câmara. Eu tenho 9 senadores do meu partido em 81. E eu cheguei lá, um senadorzão grandão, presidente do Senado, mineiro, tinha derrotado a Dilma Rousseff. Certamente não tinha derrotado ela com um discurso de esquerda, mas um discurso mais liberal, sabe? E eu falei, será que eu vou me dar bem com esse cara? Como é que é esse cara tal?
grandão, que eu tenho até medo de chegar perto dele e tirar foto, porque perto dele todo mundo vira não. Então, não pode mais falar não, baixinho. Bem, e eu posso dizer para vocês uma coisa. Eu aprendi no exercício da presidência da República, numa relação entre os poderes brasileiros, a não apenas respeitar, mas gostar e virar amigo do Pacheco. É importante que vocês saibam disso. Eu falo para o Pacheco, entre nós, não tem que temer as palavras. Quando a gente é amigo, a gente fala a verdade um para o outro, mesmo que seja uma verdade que você não queira ouvir. Porque nem sempre você quer ouvir as coisas. Mas é importante ter consciência que a nossa relação é extraordinária. E eu brinco com ele que vocês sabem o que eu quero que ele seja. Vocês sabem. Eu vou contar uma coisa para vocês. Nenhum desses picareta que acha que são bons porque vive na frente do celular falando mal dos outros tem a menor chance de competir com o Pacheco. A menor chance. Gente, não é possível você imaginar que você pode fazer política com um desgraçado de um celular, falando mentira para todo mundo, contando inverdade para todo mundo, falando mal de todo mundo, fazendo provocação. Você sabe que essa turma que eu estou falando, quando vai um deputado na Câmara prestar depoimento, eles pegam o celular, eles gravam a pergunta dele e saem correndo para não ouvir a resposta. O Pacheco sabe que é assim, o deputado sabe que é assim. Eles não têm o menor compromisso com a verdade, o menor compromisso com a verdade. Quanto mais mentira, quanto mais safadeza, quanto mais... Sabe, tentando tirar proveito, porque o povo gosta do celular, porque o povo vê coisa muito rapidinho, o povo às vezes não gosta de coisa séria. Todo mundo sabe a preguiça que muitas vezes o aluno tem de ficar ouvindo o professor falar. Então, se tiver uma piada na sala de aula, é mais importante, uma coisa engraçada, e as pessoas ficam. O ex-presidente mentia 11 vezes por dia. Um dia você vira de sensatez dele no depoimento. Ou seja, o país não merece isso. Esse país é um país de gente séria. Gente, nós somos o resultado de uma mistura de gente, sabe? Que produziu a gente do jeito que a gente é. O povo brasileiro é um povo bondoso, generoso, alegre. Ele não gosta de ficar falando mal dos outros, xingando, ofendendo ninguém. E o Brasil se transformou um pouco nisso. Quando o Pacheco me fala que no lugar que ele mora, sabe, que tem faixa na porta da casa dele que ele não pode chegar, uma coisa que mais me deixou nervoso aqui um dia, eu vim fazer comício na campanha da Dilma. O Zé Alencar já estava numa fase quase que terminal do câncer dele. E o Zé Alencar é um dos maiores empresários que Minas Gerais já criou, um dos maiores do Brasil. Na época ele tinha 17 mil funcionários. E eu andando naquele bairro chique de Belo Horizonte, todo mundo mais pobre que o Zé Alencar, fazendo assim para o Zé Alencar. E ele com câncer, ele estava... Eu fiquei pensando, não é justo um Estado que produz um homem do caráter do Zé Alencar, um moleque que com 14 anos foi morar na rua, foi dormir num corredor de um hotel, para poder vender as coisas e se transforma no maior empresário do Brasil, vice-presidente da República, presidente da Federação da Indústria aqui, não pode ser tratado com desdém, com desrespeito. Então, esse tipo de política, sabe, que fica só no celular, quem fica no celular falando sozinho é porque não tem saco e coragem de ir no debate com quem quer debater com ele. Vai enfrentar cara a cara, vá para o debate, não fique falando bobagem no celular, não fique inventando mentira, levantando falsidade contra os outros. O acordo de Minas Gerais da dívida é graças a esse homem aqui, que eu falei para ele, olha, Pacheco, você acerta com a Fazenda e vamos fazer a proposta,
Porque o tal do governador aí passou 8 anos sem pagar. 8 anos sem pagar. Então, eu quero dizer para vocês que o mundo está precisando de uma mudança de comportamento. Uma outra coisa que eu aprendi, as emendas parlamentares. Tem muita gente que critica a emenda para cá. Olha, quando uma emenda é feita numa parceria com o ministro e a gente vem numa cidade e é capaz de entregar para 301 prefeitos uma máquina desse porte, vale a pena ter emenda sim. E esse é o papel de um deputado e do senador. É normal que tenha. O que não pode é fazer emenda para coisa que não tem prioridade, para coisa que não tem utilidade. Então, companheiros e companheiras, eu queria dizer para vocês uma coisa. Eu sou um cara de muita sorte. Vocês estão lembrados que quando eu cheguei na presidência em 2002, o Brasil estava quebrado. O Brasil tinha uma dívida externa de 30 bilhões de dólares. O Brasil não tinha dinheiro para pagar as suas importações. O Malan, que era um homem sério, vivia indo para Washington tentar, todo final de ano, um dinheirinho do FMI para poder pagar as contas do Brasil. Todo ano descia um casal no aeroporto de São Paulo, de Rio de Janeiro, para vir para Brasília para fiscalizar as contas do Brasil. O Brasil era um país em que o Malan tentava marcar reunião com o FMI e não conseguia, porque o Brasil não tinha credibilidade. A inflação estava 12%, o desemprego estava quase 11%. E quando eu assumi a presidência, o pessoal dizia: Lula, esse país vai quebrar. Você não vai conseguir governar, esse país vai quebrar. E o que aconteceu, gente? O que aconteceu? Em economia não existe mágica. Vocês que são prefeitos sabem, governar não tem mágica. Vocês têm que primeiro ter a conta equilibrada. Porque se você entrar numa roda de dívida que você não pode pagar, você não vai administrar mais a prefeitura. Mas o país precisa de seriedade e previsibilidade. O que aconteceu? Um país quebrado que eu peguei em 2002, um país que já não tinha $1 de reserva, eu deixei o país com 380 bilhões de dólares de reserva, que é o que sustenta o Brasil até hoje. Esse país que tinha uma inflação de 12 baixou para 4,5%. Esse país que tinha um salário mínimo há tantas décadas começou a aumentar todo ano. E o Brasil ficou o país mais, pela pesquisa feita pela ONU, era o país de maior expectativa de esperança do povo. Era o povo mais otimista. Eu deixei a presidência em 2010. A economia crescia 7,5%. O varejo crescia 13%. E nós geramos, em 12 anos, 22 milhões de empregos de carteira profissional assinada. Quando eu deixei a presidência, dia 31 de dezembro de 2010, esse país produzia 3 milhões e 600 mil carros por ano. Eu vou repetir. Quando eu deixei a presidência em 2010, esse país produzia 3 milhões e 600 mil carros. Eu voltei 15 anos depois. Esse país produzia 1 milhão e 600 mil carros. Menos da metade do que a gente produzia em 2010. O que aconteceu? O que aconteceu? O povo parou a não gostar de carro? O povo não queria mais carro? O que aconteceu é que o povo pobre ficou mais pobre. O que aconteceu é que, em 2012, a gente tinha acabado com o mapa da fome, reconhecido pela ONU, e quando eu voltei 15 anos depois, tinha mais 33 milhões de pessoas passando fome. E hoje, o que está acontecendo no Brasil? O menor desemprego da história do Brasil. O maior crescimento da massa salarial dos pobres. Os pobres cresceram, a renda do pobre cresceu 19,7%. A do rico cresceu 6%. O salário mínimo já aumentou 2 anos seguidos. Fazia 7 anos que não aumentava. A refeição das crianças na escola passou 10 anos sem reajuste. Como é que se explica? Você que são prefeito, sabe?
Como é que justifica você não dar reajuste para a coisa mais elementar que é a merendinha das crianças na escola? Mas passou 10 anos. Porque nesse país